Muito bem, amigos, chegamos ao estudo final do trimestre, a lição número 13, a parte de sábado, falando sobre Jesus enfrenta o crisol. O pensamento cristão, muito apropriado para isso, ou para esse momento, é que Jesus Cristo nunca encontrou uma só pessoa que não fosse importante. Por isso Deus enviou seu Filho para morrer por todos nós. Se, na verdade, alguém morre por você, é porque você é alguém importante. Pensemos nisso. O verso da semana está em Mateus 27, verso 46, onde diz o seguinte: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que tudo começou como começou? Quando nós vemos o relato do livro de Gênesis, nós então percebemos ali a origem do pecado e a origem do mal. Nós sempre nos perguntamos por que teve que acontecer tudo isso? Por que Deus não previu e impediu todas essas coisas? A resposta está na própria Bíblia, que nos diz que através do livre arbítrio, os seres livres puderam fazer o que assim estavam pensando. Eva fez o que ela quis. Adão fez o que ele quis fazer. Deus não impediu. Deus falou das consequências. Se vocês comerem, certamente vão morrer. Essa seria a consequência. Vocês são livres para vocês fazerem o que vocês quiserem. E Deus orientou o primeiro casal para que eles não assim ultrapassassem os limites. No entanto, eles fizeram as escolhas e agora eles teriam que arcar com as consequências. No entanto, Deus estava disposto a carregar sobre si o peso da culpa do ser humano. Esse foi assim um ato de amor tremendo, quando Deus se dispôs a carregar o peso assim do pecado do ser humano. Quando ele se dispôs a pagar aquilo que seria o preço do pecado. E por isso esse amor grandioso assim levou Jesus ao sacrifício. Levou Jesus a uma obediência extrema e deixou um legado para todos os seus filhos para que possam amá-lo e ser fiéis. Grande conflito na página 47 tem a seguinte expressão: Jesus sofreu por nós mais do que qualquer um dos seus seguidores poderia sofrer, pela crueldade de homens ímpios. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio, eles, na verdade, estão seguindo as pegadas do Filho de Deus. Por isso, se você está sofrendo, se você está passando por um crisol, tenha certeza que você está seguindo as pegadas do Filho de Deus. O missionário declarou o seguinte: quando eu penso na obra de Jesus aqui na terra, nessa obra que o levou ao sacrifício supremo, só me resta pedir cada dia: Senhor, que cada obra que eu fizer nesse dia glorifique o teu santo nome. Esse é um pensamento maravilhoso de alguém que reconhece o sacrifício de Jesus. Um grande pregador inglês chamado Philip Henry disse certa vez o seguinte: nós nascemos de costas para Deus e de frente para o pecado e para o inferno, até que a graça venha sobre nós e nos converta, fazendo-nos dar meia volta. Aí nós nos voltamos para Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo descreve que o pecador só conseguirá salvar-se se ele passar por um processo de transformação. E Jesus disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, como criança, de modo algum entrareis no céu. Por isso, existe outra tradução que diz o seguinte: se não vos volverdes, se não derdes meia volta. A conversão, na verdade, é uma meia volta. Isto quer dizer que a pessoa passa a marchar no sentido contrário ao anterior. Para um policial que se converteu, ele disse, um soldado, na verdade, ele disse: eu estava indo numa direção, quando de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: meia volta, vou ver. Aí eu me voltei para o lado divino. Eu estava indo na direção do diabo, da perdição e do inferno. Eu me voltei para o lado de Deus. Por isso, nós precisamos entender que quando retornamos para Deus, estamos dando meia volta. Pediu-se a uma jovem que definisse como ela entendia agora o que era ser cristã. Ela disse: antes de me converter, eu corri atrás do pecado. Agora eu fujo do pecado. Agora eu sou uma pecadora que corre do pecado.
ela deu meia volta e começou a caminhar no sentido da salvação. Isso dignifica, isso honra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu para nos salvar. Passou pelo sofrimento que deveria ser nosso. Ele assumiu o sofrimento, criando um laço de afetividade entre Deus e nós. Devemos valorizar então esse sofrimento. Um pregador chegou no púlpito com uma gaiola vazia. Colocou em cima do púlpito. As pessoas pensaram, o que o pastor quer com essa gaiola? Ele disse, irmãos, essa gaiola é porque eu passei agora num parque, vindo para cá, de minha casa para a igreja. Eu vim a pé. E quando eu passei por um parque, eu vi um menino com 3 passarinhos dentro dessa gaiola. E ele sacudia a gaiola e os coitadinhos sofriam, as penas voavam. Eu disse, menino, pare com isso. Ele disse, não se meta, esses passarinhos são meus. E ele machucava os passarinhos. Eu disse, por favor, venda para mim os passarinhos. Vender para o Senhor são lixo. Eu vou levá-los para a minha casa, vou jogar álcool sobre eles e vou tocar fogo, só para ver eles ardendo, se consumindo no meio do fogo. Então eu perguntei, quanto você quer pela gaiola e pelos passarinhos? O menino disse, você quer comprar mesmo essa gaiola e esses passarinhos fedorentos? Quero. Quanto você quer pela gaiola e pelos passarinhos? O menino disse, eu quero tudo ser no bolso. Os irmãos, eu tinha $400. Eu dei os $400 para o menino e ele me deu a gaiola. E assim que ele foi embora, me chamando de bobo, eu abri a gaiola e os passarinhos saíram da gaiola. Ficaram pousados em cima de uma árvore, cantando como se estivessem agradecendo pela liberdade. Eu trouxe essa gaiola aqui para o púlpito, porque eu quero dizer a vocês que o diabo também estava nos machucando. O diabo estava machucando a humanidade, ferindo, e a intenção dele era destruir a humanidade. E Jesus disse, pare de mexer com as minhas criaturas. E ele disse, suas criaturas, eles vão matar você, vão fazer tudo de mal com você. E Jesus disse, eu compro essas criaturas da sua mão, quanto você quer por elas? E o diabo disse para Jesus, eu quero tudo que você tem, eu quero a tua vida, o teu sangue. E Jesus deu a vida e o sangue e nos comprou. Nos livrou da gaiola do pecado e da tortura e da morte eterna. Que pena, diz o pastor, que algumas pessoas estão voltando para a gaiola de novo. Mas façamos força de nunca voltarmos para essa gaiola, porque Jesus pagou um preço muito alto. Não custou nada para nós, mas custou tudo para Deus. Custou a vida do Filho dele. Deus nos abençoe. Possamos entender a lição dessa semana que fala sobre o crisol que Jesus passou para nos salvar. Que haja uma bênção para o teu coração e para o meu coração. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos ensina, Senhor, a valorizar o sacrifício de Jesus, o crisol que ele passou por nós. E se hoje passamos por algum crisol, agradecemos porque estamos nas pegadas de Jesus. Que haja uma bênção em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe nessa nova semana e nesse sábado. Amém.